Meus irmãos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu queria fazer aos irmãos algumas perguntas. O tema da nossa mensagem hoje, na nossa devocional, é o caminho para o verdadeiro contentamento. Estudiosos, quando vão falar acerca de contentamento, obviamente que primeiro vão trabalhar o que não é ou quem pode se identificar com uma pessoa não contente. Eles vão dizer que existem alguns sintomas ou principais sintomas que identifica se uma pessoa não é contente ou uma pessoa que está caminhando para se tornar uma pessoa não contente. Segundo eles, alguns sintomas de insatisfação são, entre tantos, alguém que tem uma queixa constante, reclama de tudo e de todos, busca pela perfeição, sempre quer alcançar a perfeição, até mesmo em tarefas simples, como a organização de um armário. Pessoas que não se alegram pelas pequenas conquistas, preferem focar no que não tem, do que se alegrar com o que tem. Perde os pequenos momentos, pois sempre estão em busca de grandes coisas. Não tem tempo para as pequenas coisas. Esses são os principais sintomas. Reclama de tudo e de todos. Reclama da família, reclama do emprego, reclama do salário, reclama da saúde, ou da ausência, ou da falta, reclama da igreja, reclama dos seus líderes, reclama dos liderados, reclama da sociedade, enfim, a pessoa constantemente nunca está alegre, ou o estado de alegria sempre é algo pontual, nunca é algo permanente. Entre essas questões, há um milionário. Há muito tempo apareceu numa reportagem um milionário americano chamado Herbert Thompson, que naquele período, há uns 10 anos atrás, ele contava com um império de 180 jornais, 290 empresas, outras empresas, e 300 milhões de dólares em investimentos. Certa vez, este milionário Herbert foi perguntado a ele o seguinte: quanto o senhor daria para ser dono do jornal New York Times? Ele rapidamente respondeu: acredito que eu venderia a minha alma para ter esse jornal. Chocados, seus ouvintes com a declaração, Robert explica da seguinte forma: eu não me prendo a pessoas e não me aproximo de ninguém, a não ser dos meus negócios. Eu não tenho amigos pessoais, eu tenho um trabalho. Irmãos, Robert, ele é um espelho de uma sociedade que vive insatisfeita, vive inquieta, que não tem contentamento. Você se considera uma pessoa contente? E veja, antes de você responder, à luz daqueles sintomas, eu preciso fazer uma diferença entre ser contente e ser acomodado. Eu não estou perguntando se você é acomodado. É diferente. Pessoas acomodadas, elas não se movem para nada. Elas não aspiram nada. Essas pessoas não fazem planos, não desejam melhorar, não querem avançar. A vida cristã está bom do mesmo jeito, vivo na igreja de qualquer jeito, mas está bom.
Deus conhece o meu coração, para condenação, mas Deus conhece o meu coração. Minha vida de oração pode estar uma lástima, mas está bom, eu oro de vez em quando. Eu leio a Bíblia quando dá, mas está bom, pelo menos eu estou lendo. Eu tenho uma formação, eu terminei, eu estou fazendo alguma coisa, terminei os estudos, algo, enfim, no caso hoje, alguns na sociedade, alguns jovens, tá bom, não vejo a hora de terminar o ensino médio, porque eu não quero nunca mais saber de escola. Isso é um retrato de uma sociedade que não pensa em avançar, não pensa em crescer, que só quer chegar naquilo que é necessário para dizer, fiz. Ou, muitas das vezes, quando se pensa de acomodação, a pessoa dentro da sua própria casa. A vida devocional na família não está lá essas coisas, mas está bom. Não pensam em melhorias na sua casa, não pensam em melhorias na sua vida, não pensam em nada. Isso é ser pessoas acomodadas. Não é insatisfeitas, é acomodadas. A sociedade, o ser humano, na maioria das vezes, eles vivem de forma reativa e não preventiva. É comum a maioria das pessoas viverem reagindo aos problemas e não prevenindo os problemas. Diga-se de passagem, muitas pessoas hoje, principalmente crentes, que não vão ao médico, por exemplo, não fazem avaliação, não vão fazer um check-up para ver como é que está a saúde, e só vão quando está dando alguns sintomas de problemas, aí fala, opa, preciso ir no médico. Porque é um retrato de uma sociedade que está sempre reagindo e não prevenindo. E veja, meus irmãos, quando nós falamos de contentamento, nós temos um personagem bíblico que fala sobre isso, e especialmente num momento do Antigo Testamento que está registrado em Provérbios 30. Abra sua Bíblia lá, Provérbios 30. Nós vamos ler os versos 7 a 9, Provérbios 30, que vai falar sobre contentamento, e o personagem principal, Agur, vai nos mostrar qual é o caminho para o verdadeiro contentamento. Provérbios 30, verso 7 a 9, diz assim: duas coisas te peço, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Amém. Irmãos, veja, Agur era alguém preocupado, não com grandes coisas. Agur era alguém preocupado neste Provérbios aqui, não com grandes conquistas, mas a preocupação principal, se você observar em Provérbios 30, os versos que nós acabamos de ler, Agur era alguém preocupado com o seu caráter, com a sua integridade, com a sua forma de viver. Como sábio, seus objetivos não eram puramente objetivos materiais, mas a preocupação, o objetivo maior de Agur estava ligado, obviamente, ao seu relacionamento com o próprio Deus. Como que ele se relacionava de uma forma adequada com o próprio Deus. E essa preocupação com o seu relacionamento com o próprio Deus se dá especialmente no pedido que ele faz. Porque veja que o objetivo máximo de Agur era agradar a Deus. Por isso que ele cita a morte nesse pedido, que reflete aqui o caráter máximo do seu objetivo de vida, da sua vivência diária. E é a partir desse pedido que eu quero destacar duas verdades nesse texto. Primeiro, acerca do caminho para um verdadeiro contentamento, seja justo e verdadeiro naquilo que você fizer.
Seja justo e verdadeiro naquilo que você fizer. Perceba que Agur, no verso de número 7, ele vai dizer duas coisas: eu te peço, não me negues antes que eu morra. Primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira. Afasta de mim a falsidade e a mentira. É interessante nós observarmos isso. Duas coisas te peço. Isso me faz lembrar aquilo que o próprio Deus foi a Salomão e disse: Salomão, você pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. E Salomão diz: eu quero que o Senhor me dê sabedoria para governar justo, de forma correta, o povo. Irmão, se você tivesse a oportunidade de fazer um pedido a Deus, Deus falasse para você isso, né? O que você pede, o que você quiser. Será que a nossa petição, ela teria objetivos espirituais? Ela teria objetivos de agradar a Deus? Ou o seu pedido seria um pedido meramente temporal, material, algo satisfatório pontualmente na sua vida? Veja que o pedido de Agur não era um pedido de riqueza extrema, não era de status, mas Agur, ele pede ao Senhor justiça e verdade. E justiça e verdade em dois aspectos aqui no texto. Seu primeiro pedido é manter de mim, longe de mim, a falsidade e a mentira. Veja que a preocupação principal de Agur não é a ação de terceiros contra ele, mas a preocupação de Agur era acerca das suas próprias ações em relação às pessoas. Ele pede para que ele seja uma pessoa justa, para que ele haja com justiça e para que não seja uma pessoa falsa. Voltando à questão de Hobbes, quando ele diz: eu não me aproximo das pessoas, eu me aproximo do trabalho. Eu tenho como amigo o trabalho, não as coisas. E em outras palavras, alguém disse certa vez que eu não tenho amizade com as pessoas, eu apenas me aproximo para usar as pessoas. A ideia de uma sociedade extremamente focada na relação interesseira, na relação que visa objetivos. Se no mundo corporativo, empresarial, por exemplo, isso é normal, você fazer uma rede de contatos, uma rede de pessoas, de parceiros, para que você possa alavancar o seu negócio. O cristão tem grandes dificuldades de romper com isso dentro das suas relações cristãs, porque muitas das vezes o cristão ele corre o risco de se aproximar das pessoas meramente por interesse, meramente em busca de vantagens, meramente em busca de coisas que visam a sua satisfação pessoal. Então veja, a preocupação de Agur não era com terceiros. Creio que foi o reverendo Hernandes que disse certa vez que quando você cuida da sua relação com Deus de forma correta, Deus vai cuidar da sua integridade. Não é você que tem que se justificar a terceiros. Quando você vive uma vida correta com Deus, é Deus quem te justifica, é Deus que cuida da tua integridade. Mas primeiro você tem que ter uma vida íntegra com Deus, porque a sua vida íntegra com Deus vai te levar a ter uma vida de integridade na sociedade, de testemunho, de vida cristã. E veja que ele quer ser íntegro. Agur quer ser uma pessoa honrada. Mas junto com o pedido, nós temos também a ideia que assim como eu peço ao Senhor que não me deixe me aproximar das pessoas por interesse, que eu seja uma pessoa justa, da mesma forma eu quero pedir que o Senhor afaste de mim pessoas interesseiras que só querem ser beneficiadas, que só querem ser beneficiadas, que só querem o ônus, aliás o bônus e não o ônus. É assim que a sociedade hoje vive. É assim que a teologia da prosperidade trata da relação do crente com Deus. Uma relação de interesse.
Eu intensifico minha vida de oração com Deus quando eu preciso de algo dele. Se a minha vida está tudo bem, se nada de extraordinário tem acontecido que precise me levar à oração, então logo eu não preciso me preocupar tanto com a minha vida com Deus, porque eu tenho, obviamente, dentro do ponto de vista daquilo que eu preciso, está tudo certo. É aquilo que o reverendo Cláudio disse em relação ao povo nepaleses, quando eles, aliás, ao povo da Nova Zelândia, muitas pessoas, que eles dizem o seguinte: quem precisa de Deus, irmão, deve se lembrar, quem esteve aqui na quinta-feira retrasada, ele disse que eles falam o seguinte: quem precisa dessa ideia de divindade é o povo latino, é as pessoas que não têm condições. Em outras palavras, ele está dizendo: os pobres precisam de Deus. Por que eles precisam de Deus? Porque eles não têm condições. Nós temos o que nós queremos. Então essa ideia de divindade de Deus é apenas para as pessoas fracas, para as pessoas simples. Então veja que ter uma vida de integridade, de justiça, ter um compromisso com Deus, deve nos levar a uma relação correta com as pessoas. É a primeira questão que Agur aponta aqui, o primeiro pedido que ele faz. Mas o segundo, ele vai dizer que é preciso ser grato, ser contente pelo necessário que você tem. Esse é o segundo pedido que ele faz. Para viver um verdadeiro contentamento, primeiro seja justo. E se você é justo e correto, e se você é verdadeiro, não se preocupe. As injustiças que possivelmente levantarão contra você, o próprio Deus o justifica. Você não precisa se preocupar com isso. Mas a segunda questão seja contente e grato pelo necessário que você tem. Olha o que ele vai dizer na sequência do texto: não me des nem pobreza, nem riqueza, dá-me o pão que for necessário. Isso, Jesus viria posteriormente no Novo Testamento, mas obviamente você deve identificar esse pedido de Agur com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí ele vai dizer: nos dê o pão nosso de cada dia. Isso faz nos lembrar aquilo que Deus disse ali ao povo de Israel no deserto: vocês vão ter o maná, vocês não podem pegar mas o necessário. Então veja, a segunda coisa que nós vemos nesse texto é isso, irmãos. Ele vai dizer: me des nem pobreza nem riqueza, mas ao alimento necessário. E que diferença esse pedido, e como esse pedido de Agur vai contrariar a teologia da prosperidade. Como assim? Veja, a teologia da prosperidade, cujas orações exigem de Deus riqueza, bem-estar como prova da sua bondade, prova do poder de Deus, não preocupados da origem, mas se você é bem sucedido espiritualmente, isso é provado pela forma como você tem as coisas materiais. O autor bíblico não foca essas questões. Ele não olha para as grandes conquistas como sinal da bênção de Deus, mas sim uma relação correta com Deus que nos leva a entender que aquilo que nós temos é o necessário para aquele momento, para uma vivência diária. O autor, portanto, vai dizer que ele não pede nem mais nem menos. E veja, você não deve confundir esse autor como alguém que está fazendo um voto de pobreza. Não é a ideia de você sair daqui e você: eu tenho que ser pobre, então é isso, aprendi no culto, na mensagem, que eu tenho que ser pobre, então eu fico feliz pela pobreza que eu tenho.
Não é isso que nós temos aqui. Não confunda que ele faz algum tipo de voto de pobreza. Ele explica a razão da oração para o suprimento necessário. E novamente, a preocupação de Agur está acerca do seu caráter, da sua vivência testemunhal. Quando ele diz: tendo demais eu te negaria e deixaria o Senhor, e diria: quem é o Senhor? Agur sabe muito bem da propensão humana de se sentir autossuficiente, quando tudo vai bem, quando se tem recursos a mãos para controlar as situações da própria vida. Ele sabe muito bem disso. Às vezes a gente pode até pensar rapidamente, abre aspas, e tem que pensar: se você tivesse supérfluo, se você tivesse uma condição de fazer grandes viagens, será que você estaria hoje aqui de manhã, 9h44 da manhã, num frio desse? Ou você estaria numa viagem? Ou no verão, quando chega a praia, o momento de ir para a praia, será que tendo os grandes recursos, a oportunidade de fazer o que você quiser, você estaria no dia do Senhor, na casa do Senhor? Agur sabe muito bem da propensão humana de se sentir autossuficiente. O ser humano, de modo geral, ele não pode ter um pouquinho a mais que ele acha que é melhor do que as pessoas, que ele acha que pode controlar as pessoas, que ele acha que pode mandar nas pessoas, porque ele tem um pouquinho a mais do que outros. Mas veja, os recursos, eles devem ser utilizados para a glória de Deus. O desejo de Agur como um servo de Deus é depender em todo o tempo do seu Senhor. Por outro lado, ele explica: se ele ficasse pobre, ele poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. E ele não está justificando, como a sociedade diz hoje: eu estou roubando porque eu não tenho oportunidade, a linha do vitimismo. Não é isso. Nós vivemos uma sociedade hoje, nós temos grandes oportunidades. As pessoas às vezes elas vão dizer: eu não tenho um emprego, talvez na área que você quer você não tenha. Mas nós temos grandes oportunidades. Então veja, meus irmãos, que o que ele está dizendo aqui no texto não é justificando o ladrão, não é dizendo, ele está dizendo que a propensão humana de tomar as rédeas da situação quando tudo vai mal, em vez de confiar em Deus, é mais rápido fazer o que é mais fácil do que você depender. Ou seja, dependência é algo que nos incomoda, porque a gente vai pensar que algo fugiu do meu controle. E é por isso que, ao contrário, o que ele mais quer em sua vida, até mesmo o eventual sofrimento, é servir para fazer com que a sua vida honre e glorifique o nome do Senhor. A ausência de contentamento faz com que a pessoa sofra. E é interessante que a pessoa descontente, ela não só sofre, mas ela faz aqueles que estão ao redor sofrer também. Ela faz com que as pessoas sofram junto com ela, as pessoas sofrem com isso. Quem fica bem com uma pessoa que só reclama? Que tudo está ruim, nada está bom. O descontente não só ele sofre, mas quem está com ele também. Quem está com ele também sofre. Não por causa dele, mas por causa da pessoa que é descontente. E a Bíblia diz que é melhor o pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Você pode verificar em Provérbios 15, verso 16. Contentamento brota do temor do Senhor. A ausência de contentamento não faz as pessoas sofrerem. Pessoas descontentes com o trabalho, como eu disse, família, com a igreja, com tudo, pessoas que sempre estão reclamando. A ausência de contentamento desagrada a Deus, desagrada a Deus. Pessoas que não reconhecem. Não se trata de um contentamento acomodatício, como eu disse. Ele não está dizendo: qualquer coisa me serve, ótimo. Mas ele disse: nem isso nem aquilo, nem riqueza nem pobreza, mas o que for necessário
Por isso que contentamento não é sinônimo de acomodação. Contentamento é o sinônimo de ganância. É o sinônimo de ganância, é o oposto, aliás, de ganância. Por isso que contentamento é algo que nós precisamos aprender. Se nós não temos, obviamente, nós precisamos, quem não tem, precisa aprender. Você não nasce da noite para o dia contente. Amanhã você fala, estou contente, tudo mudou. Mas contentamento é algo que se aprende. Mas para que possamos aprender a sermos contentes, é necessário que algumas situações ocorram diariamente na nossa vida cristã, para que nós aprendamos a exercer o contentamento. Como que nós vemos isso? Nós vemos isso na própria pessoa do apóstolo Paulo. Quando mesmo, os irmãos podem verificar, deve se lembrar lá em Filipenses 4, na ocasião Paulo escreveu para agradecer aos crentes pela oferta enviada a ele, e Paulo vai dizer: digo isso não por causa da pobreza, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Talvez você não esteja a família dos seus sonhos, mas é a sua família. Você tem que louvar a Deus e agradecer por ela. Talvez você não tenha o trabalho que você quer, mas foi uma porta de escape que Deus preparou, e você tem que ser grato por isso. Talvez você não tenha a saúde que você desejaria, mas Deus tem te dado graça para que você lide com as dificuldades de saúde. Talvez você não tenha um cônjuge que você deseja, mas se essa é a realidade, para de olhar para o outro lado e avaliar o seu casamento, a sua relação a partir do outro. Dê graça a Deus por aquilo que você tem, por quem Deus colocou na sua vida. Talvez a igreja que você serve não seja dos seus sonhos, não seja algo que você gostaria de coisas melhores, mas dê graças a Deus pela igreja que você tem, onde Deus colocou você para servi-lo, os irmãos. Tudo isso é bênção de Deus nas nossas vidas. Sejamos contentes. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E alguém poderia dizer: como assim, Paulo? É fácil. Paulo diz: não, eu vou listar para vocês algumas situações em que eu passei, que eu não reclamei. E Paulo começa a listar várias questões: pobreza, limitação, prisão, enfermidade. Paulo começa a dizer isso. Ele passou por várias situações de abundância em que ele disse: eu tenho tudo o que eu preciso, mas momento que ele diz: eu não tenho nada. Mas mesmo assim, o texto que muitas vezes as pessoas colocam na porta da casa, coloca no carro, coloca no Facebook, no Instagram, no Telegram, e tantas outras coisas que tem por aí, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas usam esse texto de forma triunfalista e esquece que o tudo posso naquele que me fortalece é resultado do atrás. Tudo posso o quê? Naquele que me fortalece. Ele me fortaleceu para passar pela pobreza, pela limitação, pela abundância, pelo sofrimento. Por que eu passei por tudo isso? Porque eu era fortalecido por Deus. Tudo posso em Deus. Em mim eu não posso nada, no irmão eu não posso nada, mas em Deus eu posso tudo, porque é Ele que me fortalece. Paulo era alguém feliz não porque tinha muito, não porque tinha pouco, não porque dizia: eu amo ser pobre, eu gosto de sofrer. Quando eu não estou em sofrimento, eu preciso procurar sofrimento. Porque, irmãos, por outro lado, existem pessoas que, se as coisas estão boas, ela começa a desconfiar. Parece que a pessoa gosta de problema, gosta de dificuldade. Se as coisas estão andando de forma correta,
não, alguma coisa está errada. Eu costumo dizer brincando às vezes, mas assim, às vezes se você não tem problema, você vai buscar um problema, ou você vai criar problema para alguém. Mas veja, Paulo, ele disse que ele tudo podia, ele era contente, mas foi um aprendizado. Mesmo na privação, Paulo sabia que era fortalecido por Deus para lidar com a escassez, lidar com os conflitos, lidar com as dificuldades. O Senhor Jesus vai dizer em Lucas 12, verso 15, que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Não é o tanto que você tem que vai determinar o tipo de pessoa que você é. Não é o que você passa que vai determinar o tipo de relação que você tem com Deus. Pelo contrário, é a sua relação com Deus que vai demonstrar quem de fato você é. E Jesus vai dizer que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Ele continua dizendo em Lucas 12, 23, a vida não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Quando ele vai falar de ansiedade, ele diz, não viveis ansiosos de coisa alguma. Como não viver ansioso? Assim, tudo que você precisa, Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo. Por que sofrer, se angustiar com algo que você talvez ainda nem desenvolveu, ou sofrer por algo que você não tem, quando você deve entender que o Deus da providência é o que te dá necessário. Se for necessário mais, Ele vai dar, mas não adianta querer mais se não aprendemos a ser contente com o pouco que temos. Não adianta querer grandes coisas se nós não aprendemos a lidar com as pequenas coisas que possuímos. É mais ou menos as pessoas, hoje nós vemos no cristianismo aí, todo mundo quer pregar, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser não sei o quê, mas ninguém está disposto a passar por um processo rígido de preparação. Esse dia a gente estava falando, acho que na aula de escola dominical domingo passado, até eu citei a Karina quando eu disse, todo mundo, às vezes a pessoa quer cantar, mas não está disposta a pagar o preço para isso, não está disposta a treinar, não quer se dedicar, mas eu quero cantar. Mas tem que se dedicar. Não é assim, chega aqui, eu vou cantar e pronto. Os irmãos têm que ouvir, os irmãos têm que pedir misericórdia para os irmãos não correr. Quer cantar, quer louvar a Deus num grupo, por exemplo, tem que se dedicar. Quero fazer parte de alguma função, tenho que me dedicar. Não adianta achar que as coisas funcionam assim. Eu quero e pronto, mas não quero fazer nada. Eu quero tudo, mas não quero me sacrificar. Isso não existe. Relação de serviço a Deus pressupõe sacrifício. Vida cristã pressupõe adversidade. Nós vamos continuar falando um pouco à noite sobre isso. Porque, meus irmãos, a vida com Deus pressupõe estar contente naquilo que Ele nos dá. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, na sua primeira carta, lá no capítulo 6, ele, no verso de número 6 a 10, veja o que Paulo vai dizer a Timóteo, do 6 a 10, ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes, ou seja, o necessário. 1 Timóteo 6, versículo de 6 a 10. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 8, ele vai se dirigir aos cristãos, que caso fosse abrir ali o coração, a mão para os pobres da Judéia que estavam passando dificuldade,
Paulo vai dizer para eles como que eles deveriam se comportar. Por quê, irmãos? O que estava acontecendo lá? Muitos dos irmãos ali da Judéia estavam passando necessidade, e Paulo então vai fazer um levantamento de ofertas para atender aqueles irmãos, e o verso de número 8 do capítulo 9 de 2 Coríntios diz assim, Paulo diz: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas glórias a Deus. Paulo diz, irmãos, vai dizer para eles: vocês vão ajudar aos crentes da Judéia, mas vocês precisam ajudar isso com confiança, porque era provável que alguns crentes ali de Corinto, eles estavam começando a desenvolver a ideia que se porventura eles ajudassem aqueles crentes com as ofertas, eles entrariam também para a lista de necessitados. Não é isso hoje que muitas vezes a gente corre o risco, como muitos crentes, por falta de confiança, às vezes fazem isso. O crente, às vezes, ele fala de uma confiança em Deus, de uma soberania, mas nas pequenas coisas, muitas vezes, nós desconfiamos do cuidado de Deus. Uma das coisas mais práticas da vivência cristã, por exemplo, é em relação aos nossos dízimos e ofertas. Às vezes o crente ele pensa que não dizimar, não ofertar, porque ofertar R$5, R$2 para missões, porque se eu fizer isso, talvez aqueles 10% ou os R$5 que eu ofertei no mês, vai faltar no meu caixa no final do mês. Então eu não faço. Eu não faço porque vai me faltar. Vai me faltar o necessário. Então é melhor guardar, prender, do que obedecer ao Senhor. E há diversas justificativas para isso, para a desobediência. Paulo assegura a esses crentes que o uso que eles fariam para abençoar, eles seriam supridos, guardados, em tudo sempre com toda a suficiência. Em outras palavras, ele vai dizer aqui que a suficiência não é ter todos os recursos para si e de si, mas a suficiência reside em você receber da parte de Deus, de você experimentar o cuidado de Deus, de você entender que tudo que você tem vem de Deus e que você deve administrar para a glória de Deus. Quando nós entendemos dessa forma, nós podemos descansar e dizer: o que eu tenho é exatamente o que eu preciso para esse exato momento. Vou trabalhar e Deus vai abençoar as obras das minhas mãos, para que eu tenha outras coisas, mas tudo no tempo determinado por Ele mesmo. Por isso, não há necessidade de se angustiar por não ter grandes coisas, mas é preciso trabalhar para que você tenha essas grandes coisas. Só que as grandes coisas, elas virão com o tempo de Deus e não com o seu tempo. Não vale a pena sacrificarmos a nossa integridade, a nossa vida com Deus, para que tenhamos o supérfluo, para que venhamos nos satisfazer, principalmente numa sociedade consumista, em que mostra para você, se você não tiver um celular, por exemplo, 2023, você não é uma pessoa bem sucedida, porque o seu aparelho já está ultrapassado, você precisa ter. Você vê uma criança hoje pequena, já tem um celular tecnológico. Você vê as crianças hoje crescendo, olhando para as coisas que não há necessidade de ter, mas elas querem, e muitas vezes os pais dão. Por quê? Porque eu preciso estar entre os iguais. Nós somos muitas vezes forçados a ter o que não precisamos para aquele momento, mas porque as pessoas e a sociedade diz que é importante nós termos. E com isso,
A geração caminha insatisfeita, infeliz, mas a infelicidade não é ausência porque Deus não está cuidando, é porque quer mais daquilo que Deus prometeu. E obviamente que para que nós rompamos, ou para que as pessoas venham romper com esse pensamento, com esse sentimento, é necessário ter uma compreensão correta daqui da doutrina da providência, daquilo que você é em Deus. Desfrutamos diariamente de uma vida de contentamento verdadeiro. Mas se você se declara uma pessoa descontente, por que você é descontente? Tente verificar se a razão do seu descontentamento, na verdade, é por coisas que não são eternas, mas por aquilo que é passageiro. Irmãos, o que Deus deseja para o seu povo é uma vida de contentamento. Por isso que Ele vai dizer: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, mas o que for necessário, o que eu preciso, e não aquilo que eu quero. Nem sempre o que você quer é o que você precisa, nem sempre. Mas para que nós entendamos isso, nós precisamos desenvolver uma relação com Deus, de leitura das Escrituras, de comunhão com o Senhor. Só assim nós vamos aprender a discernir entre o que nós precisamos e o que nós queremos, aquilo que é da vontade de Deus e aquilo que não é da vontade de Deus. Sem uma leitura cadencial das Escrituras, você não terá condição em fazer isso. Que sejamos contentes, e que o contentamento você não confunda com acomodação, mas sim com contentamento. Pessoa acomodada, a casa está caindo, correndo perigo, e a pessoa diz: ah, tá bom, Deus cuida. Não confunda com irresponsabilidade. Não confunda com isso. Isso é irresponsabilidade. Ah, eu não sou preso aos bens materiais. É uma justificativa para você ser acomodado? Ou de fato você é uma pessoa que se liga às coisas deste mundo? Que Deus nos ajude a fazermos uma leitura correta, para que tenhamos o contentamento verdadeiro, e assim, obviamente, nós vamos agradar a Deus. Nos coloquemos de pé, vamos orar ao Senhor.